cultura do lazer e os seus desafios. O que ela esconde, o que ela revela, é o tema de hoje, ou um deles, do Falando Nisso. Você já se deu conta que o lazer também enfrenta barreiras decorrentes de gênero e raça, que foi o que eu mencionei ainda há pouco no começo do nosso programa? Qual é a relação social do lazer com nós pessoas, com nós que somos indivíduos? Como as atividades de lazer são moldadas, influenciadas pela sociedade, como os impactos sociais e as relações que surgem a partir do lazer, eles são elaborados no nosso cotidiano. A sociologia do lazer mostra como é que essas atividades, aparentemente tão simples, tão pouco elaboradas, são tão elaboradas, na verdade, e são tão intencionais quando elas foram criadas e, acima de tudo, quando elas são vivenciadas. Então, hoje a gente tem que estar pronto para atualizar o nosso conceito de lazer com o nosso convidado. O nosso convidado é formado em História pela Universidade Federal do Piauí, mas o caminho dele para a História parou aí. Ele é especialista em currículo, também parou aí, mas ele tem mesmo, que é o que o trouxe aqui ao nosso programa, um mestrado e doutorado em Educação Física e Saúde pela Universidade Católica de Brasília e uma autoridade em políticas públicas de esporte e lazer pouco vistas no nosso país. E ainda, ele vai falar sobre a apropriação de espaços de lazer pelos movimentos sociais, principalmente para comunidades como a comunidade negra. Atualmente, além disso tudo, ele é professor do Instituto Federal do Piauí. Então, aqui conosco o professor Edivaldo César. Que alegria recebê-lo, Edivaldo. A gente fazia tempo que não se encontrava, né? Bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite e a participação nesse espaço tão importante. Você nos faz repensar o que é o lazer. Quando a gente olha para lazer, a gente vê alegria, oportunidade de relaxar, de se divertir, mas a gente não sabe quais são os aspectos sociológicos que estão por trás disso. Vamos começar por aí? Vamos sim. A questão do lazer é um fenômeno cultural. Isso é um ponto mais importante que a gente tem que começar o raciocínio. Como todos nós, indivíduos, somos fruto de um processo cultural, fruto de um processo histórico, nós também somos influenciados e influenciamos as nossas escolhas pelo lazer. O lazer é tão complexo que a gente tem várias categorias de lazer. Quando a gente pensa em lazer, muitas pessoas remetem só àquele lazer físico. Jogar bola no final de semana, ir para um clube, ir à praia, a um evento, mas o lazer está envolvido em vários outros aspectos. Existe o lazer turístico, que é você fazer uma viagem, existe o lazer manual, que é você sentar e fazer um crochê, uma pintura, existe o lazer intelectual, que é você simplesmente pegar um livro, se sentar no canto da sua casa e ler. Para algumas pessoas isso pode até parecer ser uma coisa meio sem lógica. A pessoa passou a semana toda trabalhando, e no dia que ela tem folga, em vez de ela sair para se divertir, ela vai ficar em casa lendo. Mas é essa complexidade do lazer que perpassa pelo nosso processo sociológico. Nós somos frutos de um processo cultural. E esse processo cultural é que influencia as nossas escolhas. E aí eu pensando sobre essa entrevista, eu fui pesquisar, né? Fui ver quais são de fato esses aspectos sociológicos que você menciona e que a gente pode organizar da seguinte forma: cultura e valores, que você mencionou, estratificação social, que essa eu quero que você fale, socialização e identidade, que eu queria que você falasse, e você mencionou lazer e trabalho. Então, assim, dessas colunas, desses aspectos sociológicos, tem outras coisas que o lazer revela ou esconde. O que seriam? O mais importante foi esse tópico que você falou sobre a estratificação social. A principal barreira do lazer diz respeito ao processo econômico. Independente da gente dizer ou não que a gente não precisa de dinheiro para se divertir, mas nós vivemos numa sociedade capitalista. E essa sociedade capitalista nos cobra esse dinheiro, essa valorização do aspecto do lazer. Então, essa estratificação social, já começa o corte por aí. Esse corte, ele perpassa as questões de gênero. E aí nós entramos de novo na história da cultura. Na nossa região aqui, principalmente no Nordeste,
A gente tem uma cultura quase que já fisiologicamente adquirida que mulheres são multifacetadas. Elas podem fazer multifunções ao mesmo tempo. Aí ela tem que cuidar do menino, ela tem que limpar a casa, ela tem que levar o menino para a escola, ela tem que dar comida, ela tem que cuidar do marido, ela tem que cuidar dela, ela tem que ir para o salão. Nesse processo, se a gente parar para pensar, qual o tempo ela vai ter para se divertir? Qual o tempo ela vai ter para fazer escolhas de lazer? Então, esse corte sociológico e cultural é o principal aspecto da barreira de gênero, que é o que perpassa também as identidades de classe. Que inclui e exclui, né? Que inclui e que exclui, que na maioria das vezes exclui. Sim. E aí a gente chama para um exercício de raciocínio. Se você parar para pensar, se você for a uma praia, por exemplo, ficar observando aqueles casais que chegam com o filho, a esposa, o marido sempre se senta, pede a cerveja dele, pede a comida dele, fica conversando com os amigos. E as mulheres têm que passar protetor no menino, ver o menino que tem boia, ir para o sol com o menino, cuidar do menino na areia, lhe pegar os brinquedos do menino. É como também uma família que vai ao shopping com uma babá. Pronto. Eles estão se divertindo, a babá até senta e come. A babá até observa. Mas ela definitivamente ela não participa, ela não se diverte. Não se diverte. Esse é outro corte importante. Eu estou falando assim, um exemplo entre vários, né? Na verdade. Sim. Porque o lazer, você nos apresenta um lazer que ele é uma arena de valores. E que a gente nem pensava, né? Nem pensa até conversar com pessoas do seu nível ou acessar outros contextos, né? Outros temas que são essenciais. Quando a gente pensa em fome, em exclusão, em preconceito, em barreiras, em não ter acesso, em comunidades inteiras ou pessoas invisíveis, necessidades, a gente nunca conecta com lazer. E o lazer ele é muito revelador. Depois que eu vi o teu trabalho, eu disse, gente, toda vez agora eu vou olhar para lazer de uma forma diferente. Porque você faz a gente exercitar isso. O que a gente tem que observar e, principalmente, o que a gente precisa nos transformar. O ponto principal da nossa sociedade não é só aqui no Nordeste, é a sociedade como um todo. É que a gente precisa aprender a ser educado para o lazer, coisa que a gente não é. A gente só é educado por lazer quando a gente está na escola, na idade escolar de 1ª a 4ª série, que a gente tem aula de recreação e lazer. Sim. Depois que você passa dessa fase, a gente não tem mais contato com esse tipo de educação. Então a gente aprende pela vivência, por práticas de lazer que você vai vivendo e você vai aprendendo, mas se você não for educado a entender as múltiplas possibilidades, vai chegar um momento da sua vida que você vai dizer, pronto, eu só tenho nada para fazer. Eu tenho que trabalhar, quando eu trabalhar eu vou para minha casa e não tenho o que fazer. Isso acontece muito com o pessoal mais velho, que chega no período da aposentadoria do mundo do trabalho e diz, o que eu vou fazer agora? Eles também não têm lazer. Eles não têm lazer. Eles não têm essa perspectiva das dimensões que a gente pode encontrar no lazer, porque eles não foram educados para isso. A gente não tem na nossa sociedade um processo de educação e de uma preparação para esse tempo de E a descanso. gente vê, professor, que o lazer como política pública, ele está ligado só ao esporte, ao turismo. Quer dizer, é uma camada muito superficial e que é certamente pouco transformadora, né, das cidades, das pessoas, Sim. né? E não tem um sentimento de pertencimento. O lazer, ele gera um pertencimento quando ele é adequado. Quem é modelo no mundo nisso? Os países da Europa, principalmente os países escandinavos, eles têm uma cultura de lazer mais bem estruturada. Mas essa questão da política pública que você citou é um ponto primordial para a gente entender essa falta de adesão que a gente tem no lazer. O governo, o Estado, a União, ele tem por obrigação, porque isso está no marco legal, oferecer lazer para a população. O lazer é tão importante que ele está em vários marcos legais. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente, está no Estatuto do Idoso, está na Constituição Federal, está no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Todos esses marcos têm um artigo
que garante que o Estado tem a Sim. obrigação de oferecer. Mas na prática o que é que acontece? O Estado não tem esse dinheiro suficiente para oferecer essas políticas públicas de maneira igualitária para todo mundo. Então o que é que ele prioriza? Ele não tem ou ele não aplica? Ele não quer, né? Porque a gente tem uma das maiores cargas tributárias. Né? É, a questão do... Está no ranking das mais mal aplicadas do mundo. É, porque do ponto de vista da organização... Porque não é prioridade. Não é prioridade. É isso que eu queria dizer. Porque do ponto de vista das políticas públicas, nós temos a de educação e a de saúde, que são prioridades. A da habitação e a de segurança, que são prioridades. Aí vem as de lazer. As de lazer não são prioridades. Tanto que a gente vê comunidades, quando a gente olha praças abandonadas, parte o coração, porque muito certamente os entes públicos, as pessoas públicas, os políticos, em todas as instâncias, né, executivo, legislativo, enfim, não veem aquilo como algo importante. Inclusivo. Isso, né? Esse é o ponto. E o abandono dói mais ainda, porque eu acho que pior do que não ter é ter e ser abandonado. Isso. Foi um recurso gasto público e foi abandonado. E no Brasil, o público é de ninguém, não é de todos. E o mais importante também é que, com o exemplo que você deu, o Estado promove essa construção de conjuntos habitacionais. É uma política pública de habitação. Tem mal água encanada, luz e olhe lá. Isso. Aí todos eles... Aí falta transporte coletivo, pavimentação. Mas o pior é que todos eles tinham que ter um espaço de lazer, que está garantido na lei. Está na lei orgânica do município e do Estado. Mas não tem. Tem aquela praça que fica cheia de mato, que a comunidade se apropria, limpa e utiliza como espaço de lazer. E pior ainda, o lazer sendo pensado ou afetado pela lógica do mercado. Que é um grande problema também. Porque depois desse incremento tecnológico, e como eu disse, nós vivemos numa sociedade capitalista, o mercado, ele suga muito, ele chama muita atenção para isso. Então, os eventos que são pagos, são eventos que a gente considera mais importantes para o divertimento e para o lazer. Porque a gente acredita e tem segurança, né? Qualidade. Conforto. Saídas de emergência. Isso. né? Ninguém vai Câmeras, satélites. Teoricamente, a gente deveria ter isso tudo garantido pelo Estado, para todo mundo de maneira igualitária. Mas aí o apelo do mercado, o desnecessário interesse do Estado em não oferecer isso para todo mundo, e principalmente as barreiras de identidade que você citou anteriormente, fazem com que a gente perca esse acesso. Aí a gente vai para os estádios. Vamos para a Vini, o exemplo de barreira de raça no esporte, que é vítima de racismo na Europa. Isso. E que é considerado lugar desenvolvido? Desenvolvido, Defina desenvolvido, né? Teoricamente desenvolvido. Tem muita gente nesse intermeio do caso Vinícius Júnior que veio falar comigo afirmando, mas a Espanha não foi um país escravocrata, por que eles têm esse comportamento racista? Só que a pessoa não entende que na história da escravização negra, todos os países da Europa ganharam muito dinheiro trazendo escravo da África e vendendo. Portugal, claro, se superou porque era o maior e a maior potência na época, mas a Espanha, a Inglaterra, a França, a Holanda, todos eles fizeram esse comércio. E uma vez que um país é construído, ele rende, ele ganha dinheiro, transformando pessoas em mercadorias, essa ideia ela fica impregnada na sociedade e ela é repassada e ela é entendida como correta. Por isso que aquele estádio inteiro estava gritando daquele jeito e o campo inteiro estava se comportando daquele jeito, achando que estava correto. Então, e a gente viu que o país ele se posicionou até a página 5. O país enquanto país. Isso, até a página 5. Inclusive o presidente da Liga disse a princípio que a culpa era do próprio jogador porque ele provocava a torcida. Provocar a torcida, entre aspas, seria ele ter a cor negra, ter a cor preta, ou ele jogar futebol muito bem, ou ele fazer muitos gols.
Acho que até as marcas, os patrocinadores, a Nike divulgou peças apoiando o vinho, mas eu acho pouco. Eu sei que eles estão fazendo disso uma causa ligado ao marketing. É um design de causa ligado ao marketing. Mas eu acho que as marcas, elas poderiam avançar um pouco mais. Elas estão perdendo a oportunidade de se posicionar. Assim como os países, assim como... Porque eu acho assim que isso... A gente tem uma geração, várias gerações, mas uma geração nova inteira assistindo aquilo. Isso. Né? O que a gente está plantando de fato, né? Para o futuro. Porque para o futuro. O combate ao racismo, Maia, tem que ser feito todos os dias. Sim. E nesse tempo que a gente está vivendo agora, a gente não pode mais dizer assim, não, eu ouvi esse tipo de coisa, mas não foi comigo, eu vou ficar calado. A gente tem que assumir uma postura antirracista. A gente tem que dizer para a pessoa, olha, isso é crime, você está incorrendo num crime, eu posso chamar a polícia agora e lhe dar a voz de prisão. No Brasil tem 2 crimes que dá prisão na hora no flagrante, né? Racismo e falta de pagamento de pensão alimentícia. Exatamente. Né? Então, assim, acho que a gente está bem longe. E a gente tem dificuldade de nomear, a gente é muito hipócrita, a gente em algum momento já teve atitudes racistas no sentido da gente não olhar para a educação que a gente teve e dar uma atualizada. Gente, nunca foi certo, nunca foi. Mas particularmente agora é vergonhoso, não é só criminoso, é constrangedor para a humanidade. Eu não estou falando só do vinho, eu estou pensando em campos de futebol de areia, de chão batido, em vilas no Brasil, onde crescem esses gigantes do esporte, e não só no futebol. Né? Quer dizer, a gente vê assédio sexual, a gente vê pedofilia no esporte, a gente vê tanta coisa. Você que é um profissional de educação física e que estuda lazer no nível que você estuda, deve ser, porque assim, quanto mais a gente sabe... mais a gente fica preocupado. Mais a gente sofre, né? E mais a gente fica preocupado. Fica preocupado, né? Porque isso é um processo ideológico. Isso é uma construção de ideia. E uma construção de ideia é muito mais forte do que uma construção de concreto. Sim. Porque um concreto eu posso quebrar e acabou. Agora, uma ideia, se eu não conseguir transformar isso de uma maneira bem certa, bem forjada, bem segura, se eu deixar uma brecha que seja, ela vai nascer de novo. Vai. E ela vai aumentar cada vez mais. Sem dúvida. Professor, muito obrigada pela sua entrevista. Divaldo César, que bom que a gente tem pessoas do seu nível repensando, trazendo luz àquilo que a gente acha que era tão simples e que não era. Eu confesso que todas as vezes agora que eu vejo uma praça abandonada, que eu vejo um conjunto habitacional sem uma área de lazer, que não tem nada, que eu vejo, toda vez que eu vejo lazer, ele bem feito, mal feito, desfeito, desconstruído, excluído, eu paro e penso agora. Então, assim, você me fez pensar. Que bom. Você me fez pensar e eu tenho certeza que você, internauta e telespectador, vai ter uma outra percepção em relação ao que é de fato o lazer. Porque eu tenho uma pós-graduação de políticas públicas para crianças e jovens, feita na Universidade Federal do Piauí, e eu tinha estudado a importância do brincar no processo de aprendizagem. E elas estão juntas ali. A importância do lazer, que não é tempo livre, não é ficar sem fazer nada, não é só se divertir. A gente colocar quem somos dentro de uma estrutura que a gente tem direito e que vai nos levar para um outro nível imaginativo, criativo, de solidariedade, de amor, de paz, de empatia. Né? E principalmente de socialização. Porque nós somos... A nossa espécie, Homo sapiens sapiens, é uma espécie social. A gente não consegue viver só. Não consegue. Divaldo César, obrigada pela entrevista. Venha mais vezes. Vou torná-lo consultor do programa. Muito obrigado, Consultor do nosso programa.